Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja em teu coração. Meus caros, o tema do vídeo é sobre o fronte da doutrinação de viés marxista e então desfazer os pilares e as bases da fé cristã que ultimamente tem sido pauta e fortalecida em vários aspectos, não só religiosos como sociais também. Independente da sua posição política, esses últimos 4 anos foi muito pregado, né? Deus, pátria, família, Deus, pátria, família, e voltou-se então às orações no início das aulas em escolas públicas. Eu falo isso porque eu tenho filha pequena que está na escola e antes de começar a aula todos se reúnem para fazer uma oração. Bom, isso fortalece os pilares e os valores cristãos, tanto é que em algum momento assim de insensatez da nossa parte como pai e mãe, devido à urgência das coisas, está lá naquela correria, vai almoçar ou vai jantar, se a gente não vai orar, logo um filho cobra. Pai, mãe, não vai fazer oração para comer, não vai fazer oração para almoçar ou para jantar, que seja. Então isso você vê que já ficou, né, dentro do coração do filho, uma estrutura cristã, e isso para nós é muito saudável mesmo. Porém, como eu sempre afirmei aqui, mas as pessoas dizem que não, existe sim uma estratégia para tirar de forma geral, erradicando mesmo o cristianismo, porque o cristianismo é o que se opõe a algumas pautas progressistas da nova ordem mundial, essa agenda que vem com muita força, avassaladora, como uma onda, como um tsunami. Nos próximos 4 anos aqui, as pessoas ficam dizendo, não, as igrejas não vai fechar, não vai ter um combate contra a igreja. Olha, como isso ficou muito evidente, que a religiosidade, o cristianismo principalmente, é muito enraizado na cultura brasileira, então a estratégia não é ir lá de forma impositiva e dizer, olha, está fechada a igreja, não tem mais liberdade, lacrar as portas e prender então os seus pastores, os seus ministros e os seus fiéis também, de alguma forma, sofrer algumas sanções. Feito isso, fica declaradamente e mundialmente declarado, e isso é comercialmente ruim para as relações internacionais, que isso aconteça. Países que tomam essa direção, como o Nicarágua, hoje em dia, ela é muito mal vista. Então os acordos comerciais vai ruindo e o país entra em um colapso financeiro. Para evitar isso, porque as pessoas querem reinar, né, de alguma forma, governar num país que tenha recursos entrando, acordos acontecendo, então a estratégia é outra. Eu vou rolar um vídeo aqui para vocês assistirem comigo, tá? Vou colocar o vídeo de uma live de pessoas da esquerda desenhando qual é o projeto de abordagem para ir aniquilando o cristianismo no meio da cultura brasileira. Assista comigo para você entender. O que você acha que tem que ser o approach da esquerda com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita? Como é que faz? É genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Uhum. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções, os papéis, o papel, rádio. Tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e vira uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive, algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Bom,
você assistiu o vídeo, a estratégia é não parecer que estão fazendo conosco uma perseguição declarada, mas fazer uma perseguição velada. A perseguição velada vai começar tributando. Você vê que aquele menino, que eu posso dizer, um satanista que tem aí, ele fez um vídeo sugerindo uma pauta para o governo Lula, que era tributar e taxar em tributos os dízimos ou as receitas, né, das igrejas evangélicas, fazendo com que isso perca um pouco a força, né? Isso aí é uma maneira de desestruturar e ir fragmentando. Depois vai tornando viável algumas leis e inviabilizando a liberdade religiosa de pregar o evangelho em alguns aspectos. Isso nós já sofremos algum tipo de cerceamento, há pautas das quais nós não podemos abordar, e existe no meio cristão, né? Porque hoje tudo pode, tudo é relativizado, as pessoas relativizam a sua própria verdade. Não, a minha verdade é assim, a tua verdade é assado, e assim por diante. Então tem no nosso meio pessoas que já defendem pautas LGB, né? O arco-íris aí, o orgulho e tal. Já tem pessoas no nosso meio que defendem muito, tá? E se você pregar que sim, segundo a escritura A e B, ponto final, eles já vão para cima de você, que você está infringindo alguma lei mesmo dentro da liberdade religiosa, que está cada dia mais fina, mais sensível, e daqui a pouco deixará de existir. Um aspecto que eles falaram sobre o maniqueísmo de um profeta persa, enfim, essa visão maniqueísta é de dualidade, trevas e luz, como na verdade, né? Mas eles querem transformar essa questão numa paleta de cores, né? Veja que a bandeira LG, ela tem uma paleta de cores, que é a diversidade, né? Então não é dizer que é bem ou mal, trevas e luz, não. Vamos mostrar que existem várias condições a serem aceitas, nem tudo é preto no branco, tem o degradê cinza, tem a paleta de cores, ou seja, nem tudo é tão mal assim, e vai desfazendo essa dualidade que realmente, para um cristão verdadeiro, a ideia é essa, ou é trevas ou é luz, aonde não governa o Espírito Santo, governa o demônio, e ponto final. Não existe um meio termo, né? Enfim, eu tenho também aqui, queridos, alguns prints de uma conversa em grupo de algumas professoras que querem desfazer este fronte evangélico com valores e princípios cristãos. Eu quero colocar na tela para vocês darem uma olhadinha, que é muito importante. Presta bem atenção nas conversas. Olha aí na tela. Alunos pareciam uma reprodução literal da fala de pastores. Outros alunos evangélicos construíam suas ideias baseadas nas notícias que recebem pelas redes sociais. Hoje eu fui só ouvinte, apenas fiz algumas indagações, mas sem me posicionar. Apesar de todos ali saberem do meu posicionamento à esquerda, nesses últimos anos foi aberta uma ferida muito profunda na nossa sociedade de difícil cicatrização. Os nós contra eles e o bem e o mal, as pautas morais, o sagrado e o profano, esse sangrado aqui deve ser sagrado, o sagrado e o profano, já estão muito arraigados nos corações e na mente dessa molecada. Vai ser um trabalho duro, uma tarefa árdua, reverter essas certezas solidificadas em seus corpos. Qual é a percepção que vocês têm dos seus alunos com relação à política? Você veja bem, temos à frente, olha aqui acho que é o início, temos à frente um enorme desafio, que é reverter a imagem e as novas gerações que têm do molusco, do PET, e a esquerda e pá. Hoje, na volta às aulas após a eleição, eu pude sentir a percepção que os alunos têm a respeito da nossa política, e o que eu vi e ouvi é muito preocupante. Conversei com alunos da 6ª e do 8º sobre resultados das eleições. Muitos deles estavam revoltados e transtornados pela eleição do Naine, né? Crianças de 11, 12, cheias de certeza, pode ver que ela coloca de certezas aí, ó, em aspas, né? Porque ela quer dizer que isso não é uma certeza, que a criança não poderia ter uma certeza, até porque tem 11, 12 anos, como é que vai ter certeza? E com um firme posicionamento anti-molusco e anti-trabalhadores. Quando eu perguntei o porquê desse posicionamento, veio à tona principalmente os princípios religiosos. Você vê que isso está incomodando muito mesmo
a esses professores que têm essa pauta mais à esquerda aqui e querem sim doutrinar os nossos filhos. Está reservado para esses professores o espaço de levar a eles a matérias de geografia, português, matemática, ciência, enfim, esse tipo de matéria, não doutrinação com viés político, mas eles não se contentam e veem a escola e as salas de aulas como a oportunidade do marxismo cultural ser implantado nos seus filhos. Logo, você vai ter dentro de casa pessoas que você ama, gerou, alimenta, cuida e deseja o bem. Eles serão teus inimigos com vieses ideológicos contrários à fé cristã, se você, pai e mãe, não fizer por meio de realmente fazer os teus pequenos entender quais são os valores morais a serem defendidos, vividos e não negociados. Isso é importante demais, porque, olha, eu tive um problema com um filho meu mais velho, graças a Deus consegui reverter, mas em um momento da vida ele veio totalmente mudado e acreditando em pautas sociais de esquerda, de igualdade e tal, veio sentar comigo conversar e eu expliquei para ele o que é realmente o socialismo, como funciona o comunismo, como isso precisa desfazer os valores e a fé cristã para que realmente isso seja implantado. Eu mostrei para ele os aspectos, trouxe a ele informações de países que vivem isso, e então ele chocado olhando para mim falou: pai do céu, eu não tinha entendido, eu achei que era uma boa coisa. Eu falei: não, tem um aspecto de bom, se veste de bom, assim como o lobo que se veste de ovelha. Essas pautas também se veste de bondade, de amor, de fraternidade, de igualdade, de uma questão social que parece sim ser humana demais, mas a verdade é que você vai ouvir e vai ler eles querendo retirar a fé cristã e colocar uma fé humanista, aonde o humano é o centro de todas as coisas e aonde os nossos valores cristãos não têm mais lugar e vão ser taxados de discurso de ódio. Então seremos presos, odiados. Cristo falou: por amor de mim vós sereis odiados, mortos. Esse tempo talvez já esteja chegando, tá? Não estou fazendo aqui uma previsão, uma profecia, não tem este aspecto o meu canal, mas sim uma análise mais fria de que tudo isso pode estar tão mais perto do que você imagina. E aí a pergunta fica: você já enraizou o evangelho na tua casa? Porque olha, a Bíblia diz muito claro para nós ensinarmos o caminho correto enquanto ainda é criança, depois de velho não se esquece. Porém os pais cristãos negligentes dizem: não, o cooperador de jovens, a escola dominical, o que é de Deus não se perde, né? Se Deus tiver uma obra, Deus busca onde tiver e faz um movimento. E aí você conta essa historinha para você mesmo, para se auto-justificar da responsabilidade dada a Deus a você que é pai e mãe, que Deus não deu a você filhos para você ficar tranquilamente vivendo a sua vida sem a preocupação de fazê-los herdar aquilo que você porta em seu coração, que é uma fé madura. Teus filhos precisam ser modelados pelo ensino paterno e materno, pela qualidade de vida cristã que a tua casa tem. Se você não tem isso ou não vive isso, e amanhã ou depois os teus filhos não quiserem nada, não culpe o Senhor, dizendo: se fosse do Senhor, o Senhor convertia. Até por isso que eu sou muito contra o calvinismo, porque daí se acontecer desse tal não vir, né, um filho e uma filha realmente ir para o mundo e viver o mundo e morrer nessas condições, vai dizer: não, é porque não era um eleito. Para com essa besteira, tá? É responsabilidade tua como pai. Porque enquanto nós não educamos o filho enquanto é novo, para que depois de velho não esqueça, o mundo está educando através dos vídeos, das informações, da cultura, através de filmes, os serviços de streaming que vêm introduzindo as pautas do arco-íris, do orgulho dentro da tua casa sem que você veja. Hoje mesmo eu acabei dando uma olhada num vídeo sobre aquela série Cocoricó, que é um negócio que até então bem infantil, mas lá já introduzindo o banheiro inclusivo, né, para que as crianças já vão quebrando este tabu e vivendo harmoniosamente com esta pauta, aonde um marmanjo de 18, de 20 entra no banheiro junto da tua filha de 4, de 5, de 6, de 7 anos, enfim, e participa ali do mesmo ambiente com total liberdade, né? Um prato cheio para as mentes perdidas e poluídas que esta pauta tanto defende, apoia, tanto é que quis descriminalizar até a pedofilia. Mas vamos aí comigo, o vídeo tem o objetivo de te alertar, presta atenção, o que vem aí não é mole, não é teoria da conspiração, eu não gosto dessas coisas, eu gosto de uma análise fria e chegando a essa conclusão fiz este vídeo.
e trouxe esses materiais para que vocês vejam. Realmente o negócio não está bonito. Desperta aí, ô cristão, você tem uma missão: vencer a tua própria carne e enraizar Cristo nos teus filhos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.